Fala, gente, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais um Guga Convida. Hoje é mais do que especial, um dia fantástico, que eu estou aqui com um grande amigo, um grande gestor, um grande administrador, Otávio Leber Bachon, e eu quero falar hoje com ele sobre algo muito importante para o empreendedorismo, para os empresários, que é a questão de uma boa gestão, a questão dos conselheiros profissionais também. Então, tudo isso nós vamos conversar com o Otávio. Otávio, se apresenta aí, fala para todo mundo quem é o Otávio, né, o que você anda fazendo e o que a gente pode esperar de uma boa gestão. Obrigado, prazer, Guga, estar aqui contigo, muito bom, além de ser nosso amigo, é uma pessoa que tem uma abrangência muito importante na área empresarial. É um prazer estar aqui conversando contigo no teu programa. Bom, a gente, com 60 anos de idade e mais de 30 anos de experiência, a gente pode falar muita coisa, mas eu vou me apresentar rapidamente, né? Eu sou, há 30 anos, eu sou professor universitário, atuo também em aulas de pós-graduação e mestrado, também faço isso há alguns anos. Sou administrador de formação, tenho aí meus cursos de mestrado e tal, nessa área também, mas sou um administrador raiz, que acredita muito na gestão como a transformação total das organizações. A minha experiência mostra que a gestão é a que transforma as organizações. Com a idade, né, Guga, fui aprendendo a também dar conselhos, e aí virei conselheiro profissional. Já fui conselheiro de algumas empresas em nível nacional grandes. Hoje estou no Comitê de Tecnologia e Inovação do Banco do Brasil e alguns conselhos em empresas aqui em Santa Catarina. Então essa é a minha vida, né? Um empresário que acredita muito na transformação através da gestão. Excelente. Otávio, vamos conversar. Primeiro, essa questão da gestão, né? Nós sabemos que o Brasil ele é um país problemático para quem quer empreender, né? Mas quando você realmente se atenta à questão da gestão, uma gestão mais correta, contrata pessoas, porque você não precisa saber de tudo, desde que você saiba contratar ou puxar alguém que sabe mais do que você. Fala um pouquinho do que muda hoje em dia na questão da gestão para melhorar as empresas. Boa pergunta, Guga. A gestão é tudo praticamente. Eu estava agora, antes de chegar aqui, com um cliente, 1h30 em reunião, a gente participa com o cliente de maneira executiva, de maneira direta e também fazendo uma gestão compartilhada. Então eu tenho hoje empresas que eu coloco pessoas nossas para administrar conjuntamente com as pessoas. E por quê? Porque, por exemplo, uma boa clínica, a pessoa é médico, né? Ele é um grande médico, é empreendedor o médico, porque ele deixou só de ser médico para empreender. São pessoas fantásticas, mas não conhecem gestão. Então a gente está lá ajudando-os a fazer gestão e fazendo gestão, inclusive, integral. Engenheiros que abrem a empresa, idem, também tem alguma dificuldade. Agora eu estava com pessoas da área ambiental. Nossa. Gente que é formado na área ambiental, são especialistas, com doutorado, aliás, os 4 sócios, todos doutores. E aí? Bom, e aí que a gestão está pegando. Então eu acredito muito. E a experiência demonstra que fazer gestão profissional, utilizando as técnicas de gestão, que são conhecidas, de maneira assertiva, em cima dos problemas identificados, fazem com que uma empresa possa crescer com sustentabilidade. E é algo que hoje eu tenho lido bastante, Tavinho, é a questão, inclusive, que hoje as empresas estão muito mais apegadas ao olhar da gestão de pessoas, né, do que aquela questão de soft skills, hard skills, nada disso. A questão é a gestão de pessoas que é muito importante e, às vezes, esses profissionais que são muito técnicos, médico, engenheiro, odontólogo, ele não tem tanto, porque na faculdade ninguém ensina, aliás, não ensina nem para nós, né? Na faculdade de Direito, de Administração, a gente não aprende gestão de pessoas, né? Ter esse olhar e ter esse companheiro, puxar um profissional como você para fazer uma consultoria e ter atentar para isso, eu acho que é muito importante hoje em dia, né? O nosso tripé de trabalho são pessoas, processos e sistemas. Nessa ordem. Pessoas, os processos para fazer o mais rápido possível e com a melhor tecnologia. Aí você tem uma empresa adequada. Agora, é isso aí, Guga. São as pessoas que fazem a diferença nas empresas. E aí, a gente pode falar nisso em 5 minutos ou em 5 horas, que é sobre liderança.
a gente prepara, a gente ajuda a formar as pessoas a tomarem decisões, a serem líderes. Empreender é uma coisa super importante, eu sou apaixonado por empreendedores, nós somos empreendedores, mas saber tomar decisão e ter liderança para fazer com que pessoas possam viver o teu sonho, o teu propósito, aí é um pouco diferente. Então a gente trabalha nisso, nessa formação de pessoas que agregam pessoas para que a gente possa sonhar juntos e resolver problemas da sociedade. Excelente. E propósito é a palavra da vez agora, que se você não tem propósito na sua vida e você não leva um propósito semelhante para a tua empresa, eu acho que a chance de você fracassar é maior do que em qualquer outra. É mais fácil jogar na Mega Sena e tentar acertar do que isso. Né? E tem na questão da administração e aí de algumas empresas que a gente tem um assunto que é o conselho das empresas, que a gente precisa desmistificar um pouco, porque nós temos uma visão muito, Otávio, de que conselho é só para grandes empresas. Isso não é mais verdade, né? Conta isso aí para nós. Então, eu estou nessa área de conselhos vai fazer 8 anos, e é uma grande transformação nessa área, Guga. Né? O Guga até participa conosco de debates, né, Guga, a respeito disso. As empresas não precisam ser SAs gigantes para ter conselho. Essas são obrigadas a ter conselho, por lei. As empresas faturando menos, no middle market ou em crescimento, elas têm que organizar a governança. Ótimo. Organizar os controles ou compliance. E para isso os conselhos são super úteis. Por quê? Porque talvez trazer uma pessoa para ser um executivo para uma empresa, tu não tens condições financeiras de pagá-lo. Mas ser conselheiro, sim. E 3 horas de conselho com essas pessoas vale 1 mês na área executiva, porque eles trazem soluções que já viveram, dão opiniões importantes para tomar decisão. Então, hoje a gente trabalha tanto em conselhos de grandes empresas, como hoje eu estou no comitê do Banco do Brasil, já estive na Celesc, na Eternit, mas também eu monto junto com outras pessoas, e não só monto, mas participo efetivamente de conselhos de empresas, especialmente em Santa Catarina. E qual é o detalhe? A maioria são empresas familiares, que é a grande maioria, então a gente monta o conselho familiar, para separar quem trabalha e quem não trabalha, e monta o conselho profissional de pessoas especializadas que faz esse link e faz essa ajuda. Faz esse link. Por exemplo, tu conhece muito a área de esportes e tal. Se eu tiver uma empresa que tem um projeto, uma atividade muito ligada, eu devia te contratar como conselheiro. Perfeito. O que você já fez é muito importante para que os meus executivos ouçam para executar. Isso é excelente. E a gente sabe também que há uma necessidade desses conselhos e tudo mais, e vamos falar um pouquinho a questão exatamente por que eles existem, né? A questão do compliance. Coloca um pouquinho isso, porque não só na questão dessas empresas ter conselho, mas a empresa, hoje em dia, o compliance é muito importante. Né? Então, hoje tem, na formação nessa parte específica, você tem o IBGC, você tem a Gonil, e aqui em Santa Catarina tem a ENA, a Escola de Governo, a qual eu sou professor, da matéria de governança e compliance, e também da matéria de ética nos negócios. São 2 matérias que hoje eu estou coordenando com muito prazer, matérias complexas, e que a gente está formando os executivos públicos, Guga, e também está aberto para pessoas do mercado privado. Então tem gente que já veio de empresas grandes aqui, prefiro não citá-las, mas essas grandes que vocês ouvem são hoje nossos alunos, porque essa pessoa é um grande executivo, mas nunca teve uma formação em governança, para entender a complexidade dos processos e da modernidade, o respeito às regras atuais do ESG, o respeito das regras da própria governança, dos controles, e a empresa ficar preparada não só para ela ser uma empresa global, porque hoje uma empresa global não precisa ser grande. Você pode ter uma empresa em qualquer lugar e ela ter uma atividade global. Eu ontem falava com um rapaz, meu amigo, que mora nos Estados Unidos e mora no Brasil. Tem 6 meses que cai lá. Aí ele tem uma empresa nos Estados Unidos. Eu falei, quantas vezes fosse lá? Eu digo, 2 vezes. Porque hoje não precisa, entendeu? Já não, as distâncias ficaram menores. Ficaram menores, e com a pandemia nós aprendemos a ter menos medo de fazer reuniões online. Exatamente. Eu costumo, e eu vi uma questão na pandemia, que todo mundo falava assim, os mais velhos não sabem ligar ao computador, e aí eu descobri que no final de 2020 já tinha
alguns como nós, acima dos 60 anos, que estavam ensinando os netos a ligar o Zoom, porque eles não sabiam, porque eles eram tanto videogame, tanto em rede social, que eles não sabiam. E aí, de tanto nós fazermos vídeo aulas, videoconferências, né, palestras online, nós aprendemos mais do que eles, porque nós estávamos usando quase que diariamente aquela ferramenta. Né? E hoje, com a inteligência artificial, né, as pessoas mais velhas pegam uma Alexa, pega um exemplo, né, fazendo propaganda da Alexa, né? Ele diz: Alexa, acende a luz, acende, liga a televisão, liga o tal negócio para funcionar, desliga. Fecha a janela. Como é que está o tempo hoje, Alexa? Eu não precisei de ninguém. Eu falei com uma inteligência artificial que me deu as informações. Então, preparem-se para uma transformação que não vai parar, né? São gigantes, né? Isso é muito legal. E Otávio, a questão da governança, do compliance, e também, eu sei que você tem uma vasta experiência também no setor público. Sim. Né? Hoje já não cabe mais em nenhum nível público você não se preocupar com essas questões, né? Olha, o setor público, ele ou é profissional ou ele é só político. A sociedade não quer um setor público atuando politicamente. Deixa que os políticos, e tem que fazer política, porque ela é o centro do processo dentro da área pública. Mas os gestores têm que ser muito profissionalizados. E eu vejo isso na ENAR. A ENAR, que é a Escola de Governo, está dando aula para conselheiros de estatais catarinenses e diretores e presidentes de empresas e secretários de Estado. 5 secretários de Estado, com muito orgulho, foram meus alunos. São meus amigos, já eram, ficamos mais amigos ainda, todos passaram com excelentes notas, né? Então, tranquilo, mas eu percebi que essa questão de formar os executivos públicos, ela é fundamental. Não dá mais para eu pegar um amigo, porque é meu amigo, para tocar uma secretaria. Vou pegar um exemplo da secretaria que eu já fui secretário, de administração. Isso é uma loucura, porque se você não tiver a formação de procedimentos, processos, métodos e governança para atuar, lamento muito, mas se você era político, você vai se queimar politicamente. O Moisés foi teu aluno? Não, o Moisés é governador, não. Não, o Moisés disse, mano. Moisés... Que foi secretário de administração. Que foi secretário de administração. Não, o Moisés ainda não. Moisés, ainda não? Ele tem agora então fica o recado, Moisés. Porque eu entrevistei ele. Isso. Ele disse assim, ó, eu disse que você é muito bom, mas acho bom fazer uma aulinha. O recado para ti, mas se o Moisés vai nos ouvir, assim, provavelmente ele deve ser. Porque o governador está exigindo que todos os secretários sejam formados nessa matéria. Especialmente nesse governo aqui em Santa Catarina, eu já conversei com 2 secretários, que é o Moisés Disman e o FET. O FET também não foi meu aluno ainda, mas também vai ser. Vai ser, exatamente. E eu gostei muito. Assim, porque são dois grandes nomes. Tecnicamente são muito bons, inclusive a entrevista deles está aqui no canal, aqui no @GugaDiasTV, aqui no YouTube. Assistam porque eles são muito bons. E aí depois que passar se passar com a nota boa... Tem que ser acima de 9 os dois. Então, 9.1 para cima, não pode ser nem 9. Não, brincando, são duas grandes pessoas e 2 grandes profissionais. Exatamente. E Otávio, tem nessa área do público, você comentou algo que eu acho que é muito importante. Eu acho que o executivo, né, ele tem que ser muito mais profissional, pelo menos é uma visão que eu tenho. Ele precisa ser muito mais profissional e menos político hoje. A política ele precisa fazer, evidentemente, mas eu acho que a população também tem que começar a olhar para... o legislativo é um pouco diferente, né? Mas eu acho que o executivo, ele precisa, a população, pelo menos é a minha opinião, eu queria ouvir a tua, ele precisa ser mais profissional. A gente tem que escolher executivos melhores dentro do poder público, né? Quando eu trabalho nessa questão política, eu uso uma frase que é o que a população passa, que é menos política e mais gestão. Perfeito. Essa é a frase que eu uso. A política faz parte do processo e ela é a natureza, né? Não tem como mudar. Mas isso você pode fazer para fora, né? Para dentro é a gestão que vai salvar. Tanto aproveitar os servidores públicos para que eles possam dar o seu máximo, como a sociedade vai perceber a gestão. A sociedade não vai perceber um discurso, ela até pode ver, mas ela quer saber se aquilo que foi dito está sendo planejado, coordenado, executado e controlado. Que é muito importante a questão do planejamento, exatamente, e dos processos que você fala, porque
E uma das coisas que eu falo também é que, por exemplo, cidade. Toda cidade é como um organismo vivo, né? As ruas seriam as artérias, as veias e tudo. Se você não cuidar da cidade como você cuida do seu corpo, você provoca doenças bem graves, né? Muito boa simbologia, é isso mesmo. Não é? Porque isso leva muito a essa questão. Você tem que saber escolher um gestor público, um executivo, que ele seja profissional e que conheça um pouquinho de processo também, né? Para poder facilitar exatamente todo esse andamento do organismo, né? Como diria minha mãe, né, não abraçar o mundo com as pernas e nem trocar as pernas pelas mãos, né? Que aí fica difícil, você não consegue andar, né? É por isso que a profissionalização que está ocorrendo, né? As escolas de governo já são antigas no Brasil. O Fernando Henrique Cardoso foi o primeiro que deu mais força nisso. Mas existe no mundo inteiro. A primeira escola de governo que eu fiz, que não foi no Brasil, foi fora, num processo meu de mestrado, faz 30 anos. Então, assim, não é de agora, mas é super importante que eu entenda dos métodos, dos processos, das ferramentas de gestão. Nós temos um livro, eu vou fazer aqui um merchan aqui, nós temos um livro chamado, é baratinho, tá, gente? É baratinho. Aproveita. É chamado Ferramentas de Gestão, né? Ferramentas da Administração. São 10 capítulos passando ferramenta de item a item, como é que elas são, como é que são aplicadas, onde é que você pesquisa. Prática, super prático isso, né? Mas tem outros locais, vários bons livros que falam sobre isso também. Nosso objetivo é dizer o seguinte: não adianta eu ter só um bom discurso, né, e ser um bom político. É claro, eu quero saber se eu aplico, por exemplo, as ferramentas de estratégia. Eu sei fazer estratégia, sou um bom estrategista, faço planejamento, sei para onde eu quero ir nesse ano ou botei meu barco no mar e depende do vento. Uso técnicas de controle quais? Tenho indicadores de desempenho? Onde é que eles estão? Como é que eu avalio? Tudo isso está aí. Basta sistematizar e colocá-los em prática. E saber usar tecnologia também, né? Que hoje em dia não dá para mais. A gente não pode mais abandonar a tecnologia. Como nós estamos aqui, ó, e isso aqui matou umas 10, 12 mídias, né? Exatamente. Nós estamos sendo gravados aqui também com celular, não é? É isso aí. Então, aquele mundo. Eu tinha, há 2 semanas atrás, Guga, eu vou te falar uma curiosidade. Eu tinha aquele gravador pequenininho, de microfita, te lembras? Lembro. Olha a minha idade, tive pessoal. muito. Eu usava isso para fazer gravações que eu gostava, quando eu ia a evento, e deixava gravando, né? Rapaz, eu não encontrei nenhum lugar que eu tivesse um gravador para comprar aqui em Florianópolis. Eu tive que ir na internet e para eu poder ver o que estava naquelas fitas. Então, se eu fosse um cara assim, né? Não, eu quero aquilo. Onde é que tu grava tudo hoje? Tu grava aqui. Exatamente. Então, tecnologia vem para nos ajudar a saber usar, para não se tornar uma coisa que escraviza o ser humano, que a gente pode ficar escravizado e esquecer das relações humanas, que é o que nos move na vida, mas a tecnologia está para nos ajudar, né? Está para nos ajudar. E vamos voltar aqui à questão do empreendedorismo, porque tem uma coisa, mais uma das minhas frases aqui, o pessoal que fica comigo sabe que eu vivo escutando quase todo dia isso. Eu falo que a gente tem que fazer a cidade, porque a cidade é a menor célula dos países, então a gente precisa cuidar. É onde a gente está, né? É onde a gente está. A gente precisa fazer uma cidade rica, porque uma cidade rica é de gente feliz não adoece. É isso aí. Né? Só que é o seguinte, a gente precisa empreender para fazer com que a cidade fique rica, né? E aí o empreendedor ele também precisa aprender aprender a ter qualificações que levem ele, mesmo que ele seja um pequeno. Quais são os conselhos que você, como um bom conselheiro empresarial, diz assim, como é que nós temos que olhar e dar atenção para esse pequeno empresário para que ele se solidifique no mercado e você pode dar alguma... Posso, já estou fazendo. A gente dá muitas dicas nas entidades empresariais, palestras, até cursos sobre formação empreendedora na prática. O empreendedor é uma pessoa admirável. Eu sou um apaixonado pelos empreendedores, porque alguém que olha aqui, Guga, e já viu um prédio pronto ali na frente. Perfeito, exatamente. O burocrata natural, que também é útil e não é uma crítica, ele só vê uma rua aqui. Ele tem dificuldade de ver essa rua toda já pronta. O empreendedor tem essa visão. E aí ele tem a segunda parte, como ele é arrojado,
como ele confia muito nele, como ele tem crença e muita fé, ele vai fazer. Só que, se ele tiver tudo isso e as técnicas de gestão apuradas, ele vai errar bem menos. Né? Exatamente. Porque ele vai fazer os cálculos. Ele não tem que deixar de fazer cálculo. As pessoas que têm menos medo, que não são empreendedoras, fazem um cálculo e desistem, né? Porque se tu fizer cálculo para tudo, não vai fazer quase nada, né? Não vai fazer nada. Então o empreendedor, ele faz cálculo e aí vem a formação muito bem colocada por ti. Claro que a gente tem empreendedores que não tiveram tempo para estudar e fizeram tudo, mas o que esses empreendedores fizeram quando eles cresceram? Chamaram gente boa. Exatamente. E colocaram do lado deles as pessoas para fazer aquilo que eles não aprenderam tanto, mas eles estão voando, eles estão botando o voo no ar. Agora, para controlar as asas, os motores, o trem de pouso, aí coloca os especialistas que ele aprendeu que é necessário. Por quê? Porque ele é muito inteligente, ele também participa dos eventos. Eu tenho empreendedores assim que hoje estão muito bem e que conversam conosco de maneira humilde. Aí vem essa palavra, humildade para aprender, né? A gente tem que aprender o tempo inteiro. E aí os empreendedores que conseguem fazer essa união entre essa visão de ver as coisas como ninguém, assim, falta de medo, né? Que é muito bacana esse arrojo do empreendedor. Que traz gente, que gera emprego, que traz gente junto, isso é fundamental para um país que queira crescer. Agora, se ele tem formação, e é isso que o Brasil ainda tem pouco, aí nós vamos muito mais longe. Essa questão da formação, eu falo sempre que a gente tem um déficit aí, mas desde as crianças ali, né, Otávio? É isso mesmo. Porque a gente vê, e todo mundo pode ver, inclusive em filme, né? Às vezes, hoje em dia um pouquinho menos, mas eu assisti muitos filmes em que aquela criança americana lá ficava na frente da garagem com aquela plaquinha lá, assim, Lemonade, né? Não foi. Vendendo limonada ali, sim. Ou aquele outro garotinho que ia lá na bicicleta dele distribuir jornal, né, nos bairros e tudo mais. E você via que isto, é uma questão de educação, claro. Não só formal dentro da escola, mas também sim. Social. Ou seja, você ensinar, né, que você tem que ser empreendedor desde criança. É isso mesmo. Educação empreendedora. Educação empreendedora. E é exatamente esse ponto aqui. Você acha que tem mais espaço ainda para a gente, nas escolas públicas, a gente ter essa vertente da matéria da educação empreendedora? Tem muito espaço. Tem um projeto que eu participo há mais de quase 20 anos, da Junior Achievement, que muitos conhecem. Quem não conhece, eu recomendo que www.juniorachievement, ou JA, Santa Catarina, vai encontrar igual. Lá eu tenho orgulho, sou voluntário, né? Um dos meus trabalhos voluntários, que eu acho muito importante. A gente fazer trabalho voluntário sem esperar nada, porque você está dando e você recebe muito mais do que imagina. Muito importante e sem esperar nada de maneira fiduciária, porque volta de outras formas muito importantes. A Junior Achievement, justamente, um dos projetos dela é essa formação empreendedora. Desde 1909, quando surge nos Estados Unidos, ela tem esse objetivo. Em Santa Catarina, acho que foram 800 mil pessoas que já passaram pela Junior Achievement. Nós queremos chegar ao tal de 1 milhão aí, quase 1 milhão de jovens que receberam de voluntários, empresários, muitos empresários, gente ligada também a setores mistos entre governo e iniciativa privada, e até algumas pessoas de governo, e nós ensinamos para eles, colocamos na alma deles a percepção empreendedora, porque eu estou com 60, né, Guga? Aquele guri de 15 anos é que vai tocar esse país para frente. Exatamente. Aquela gurizada toda. Então, a gente devolve para eles e eu fico muito feliz que eu já tive resultados de pessoas que me acompanharam. Tem um projeto chamado Sombra, né? Que fica um dia, o jovem fica um dia contigo. E eu tive muita satisfação de ver as pessoas vendo a gente trabalhar e dizer, é assim que o seu trabalho é. E aí a gente incentiva. E um deles, depois já de muitos anos, veio a me encontrar, hoje é empresário, jovem empresário. Então é muito bacana. É isso. Uma gotinha aqui de cada um e esse país, aí você vai trabalhando em rede, né? Vai abrindo e esse pessoal vai chegar, muito mais pessoas chegarão do que as que tem hoje. Inclusive, há uns 2, 3 anos atrás, eu dei um encontro sobre isso, porque até com um grande amigo, o irmão Silnei, né? Eu liguei para ele uma vez, assim, Silnei, se ele estiver assistindo, ele disse assim, cara, eu preciso de uma ajuda com um garoto aqui, né? Era filho
de uma conhecida minha, disse assim, minha mãe precisa colocar o menino no eixo aqui, dar um propósito para a vida dele. Ele fez o curso na JA, né? E alguns meses depois eu liguei para a mãe e disse, como é que está o teu garoto? Ela disse assim, só posso agradecer porque ele já está trabalhando. Sim. Ele fez o curso, fez a preparação, a formação na JA e começou a trabalhar e estava adorando trabalhar e ele já estava com 20 anos e estava sem rumo, sem destino e de repente ele ficou... Então procure a JA, que é bem legal e é muito mais legal ainda eu ver que você participa também e que tem os programas, que isso pode ser bem levado para a sociedade, porque eu acho que é isso que a gente constrói uma sociedade firme e melhor, né? E aí, nessa questão do empreendedor também, nós precisamos ensinar o empreendedor, a gente precisa ensinar a criança, mas a gente precisa ensinar o empreendedor também. Eu escuto muitas vezes, quando alguns clientes chegam em mim, Otávio, que ele disse assim, mas eu sempre fiz assim. Né? E aí normalmente eu digo assim, então por que você me chamou? Exato. Não é? Eu acho que essa frase, eu sempre fiz assim, hoje em dia já não faz mais sentido, né? Eu brinco com essa frase, respeitando, chama de mal de Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu sou sempre assim. Gabriela, né? Respeitando aqui a obra-prima desse filme, dessa obra também. Mas assim, é isso aí. Se você está buscando alguma coisa e não quer mudar, a gente conversa, toma um papo, toma uma cerveja, né? E um vinho, mas a pessoa vai tocar. A pessoa tem que ter a humildade, volto a dizer, e a capacidade de entender que ele precisa mudar. Assim como nós mudamos. Assim como eu mudei muito do que eu era, graças a Deus, aprendendo com outras pessoas. Eu trabalho com educação há quase 40 anos, eu sou professor há 30 anos. Então, assim, a única coisa que nós não podemos parar é de aprender. Exatamente. Não podemos parar de aprender. Isso, 90 anos, um dos meus mentores faleceu já uns 2 anos atrás. Aos 90 anos, Guga, ele estava escrevendo o seu 102º livro. Nossa! Entendeu? Aos 90 anos. Entendeu? Lendo várias coisas, escrevendo. Um visionário, um futurista, chamado Ricardo Ricardi, vou aqui dizer o nome dele, tem vários nomes. Aliás, tem vários livros com outros nomes que ele fez, porque ele não gostou dos livros. E foi um sucesso, 2 deles. Então, é uma pessoa espetacular, que eu tive orgulho, tive o prazer de conhecê-lo. Ele é italiano, era italiano, casado com uma argentina, veio morar no Brasil por essas questões aqui da proximidade. E ele fala essa frase, que é uma frase de pessoa inteligente: aprender sempre. Exatamente. Eu escutei uma frase há uns 4 anos atrás, fazendo um curso, né? E que eu tento trazer sempre para mim, porque depois eu percebi isso mesmo, que é a sua opinião também, que assim, tudo que eu sei hoje, daqui a 5 anos, 80% já não serve mais nada, né? Eu tenho curso de teletepista, não sei se as pessoas sabem o que é isso, né? Alguns seres humanos não vão saber. Eu tenho um curso de aprender a tocar telex. Talvez as pessoas não sabem nem o que é mais telex, né? Mas numa época... Eu usei. A telegrafia tinha 2.000 toques por minuto, não era isso? Eu também era bom nisso, né? Hoje não tem mais sentido nenhum, você fala, escreve, e mudou tudo. Então, os conhecimentos do passado, eles vão nos preparando para o conhecimento do futuro. Essa frase eu uso muito em sala de aula, assim. Eu uso com as minhas mentorias. O que você sabe hoje te prepara para o que você possa conhecer daqui para frente. Ele é uma base, um alicerce, te deu várias coisas importantes. Mas se parar aqui, acabou. Exatamente. Você tem que estar continuando, de maneira contínua, mudando os teus conhecimentos e aprendendo coisas novas. E realmente o que você falou é certo, né? Bom, em 2030 tem uma informação aí que metade das profissões existentes serão diferentes. E tem profissões que a gente nem conhece, que vão nascer, que vão substituir 40% das atuais. É uma loucura, são pessoas que estudam isso, e eu acredito, porque várias coisas que tinham não tem mais, né? Basta ver a questão da inteligência artificial, né?
que no início do ano passado houve aquela questão do ChatGPT e tal, e hoje em dia diz assim, olha, se você quer ser um bom profissional no futuro, você vai ter que aprender a utilizar a inteligência artificial, ou seja, todo aquele medo que tinha um ano atrás, hoje em dia já virou uma oportunidade de trabalho. Exatamente. Né? E para nós encerrarmos a nossa conversa aqui, Otávio, primeiro agradecer aqui. Não esqueçam de compartilhar, curtir o vídeo, compartilhe para os seus amigos, seus familiares, até os ensinamentos que o Otávio foi um dos mentores de um curso, de um treinamento de liderança que eu tive aqui na Associação Comercial, né? Fantástico. E divulguem isto, tá? Compartilhe, curta e se inscreva no canal também. Otávio, muito obrigado. Deixo aqui para você encerrar o que você tem para falar, ou para o empresário, a questão dos conselhos. Diga lá. Primeiro, obrigado novamente, porque é um prazer. Parabéns que você está promovendo esse tipo de discussão fundamental. Quanto mais, melhor. Prazer ter estado aqui contigo, além da nossa amizade. Quero te parabenizar por estares contribuindo para a sociedade dessa maneira. Eu concluo dizendo o seguinte, né? Nós somos pessoas em constante mudança e transformação. Então aceite essa transformação se preparando para ela. Estude, leia, mas leia mesmo. Né? Notícias são boas, tem que ouvir, mas se prepara. Você não está pronto nunca. Há uma frase aí que a hora que você está pronto pode morrer, né? Nós já não quer morrer. Né? Então vamos nos preparar a vida inteira e eu acredito muito, viu, Guga? Só a educação transforma uma sociedade. Perfeito. Muito obrigado. Otávio, prazer.